Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Open House Podcast. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, no nosso Open House Cast e no nosso canal no YouTube, Open House Podcast. Pessoal, curte, compartilha, ajuda a gente aí, marca o sininho para que o nosso canal consiga crescer ainda mais. Quem teremos hoje aqui, Fabiano? Meu amigo Marcos Benjamin, e vocês aí da nossa audiência, a gente está crescendo e aumentando o nível. Eu vou só falar um pouco da figura e da pessoa humana que está aqui conosco no Open House Podcast. Ele é economista, pós-graduado em finanças empresariais, incorporador imobiliário, construtor, corretor de imóveis, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, a CIBIC, diretor da Federação da Indústria, FIEP, e representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Sinduscon da Paraíba. Além de outras tantas coisas, nosso amigo Irenaldo Quintães. Prazer, né? Isso Irenaldo aí, Quintães, muito prazer por estar aqui conosco no Open House Podcast. Nossa, muito nos honra sua presença. Isso. E a aula começa agora. Isso aí. Não, isso você esqueceu de falar, Fabiano. O homem que ele é referência nacionalmente, tá, doutor? Todo mundo sabe aqui, tem empresa no Rio de Janeiro. Já ouvi falar do senhor lá na questão da construção civil, porque eu lidei com o pessoal da Cirela, da RJZ Cirela, da Cooper, Dominus. E aí, sempre quando fala da questão da incorporação imobiliária, do Sinduscon, e quando fala da Paraíba, o senhor é bem lembrado, o Wagner Breckfeld é bem lembrado, então é uma honra ter o senhor aqui com a gente hoje. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, cumprimento calorosamente os muitos internautas que os assistem, ou que nos assistem, e eu realmente estou muito feliz de ter essa oportunidade de bater esse papo aqui sobre um assunto que eu amo, que é a incorporação imobiliária. Maravilha. Muito feliz de estar aqui com vocês. Nós e a audiência toda estamos muito felizes. Eu vou pegar a sua sugestão e você faz a primeira pergunta, porque você quer saber e quer falar para todos mais um pouco sobre a figura do Irenaldo. Agradecer, inclusive, a generosidade da apresentação, que vocês foram muito generosos, né? Os amigos costumam ser generosos. Verdade. Eu fui bem comedido, viu, doutor? Porque é maior ainda. Não, teve um poema, né? Não vamos falar agora não. Então, doutor, eu queria que o senhor contasse rapidamente aqui para os nossos ouvintes a sua história, né? Onde nasceu o Irenaldo Quintães? Por que o senhor foi para... Eu sei que o senhor é economista, a gente vai falar também da economia, que eu também adoro, mas eu queria, da pessoa de Irenaldo, desconstruir essa questão técnica, né, de Irenaldo, essa sumidade do mercado, mas como foi, onde estudou, onde se formou, o que se formou e quando que o senhor entrou no mercado imobiliário. Muito bom, uma oportunidade de ouro você está me dando, que eu adoro essa história. Ela é de orgulho, né? Eu adoro essa história de superação e... Eu sou, acima de tudo, humanista, eu acredito muito nas pessoas. Eu acho que o ser humano está muito além dos relacionamentos comerciais. Eles vêm em decorrência dos bons relacionamentos humanos. Isso. Então, eu sempre procuro ter relacionamentos positivos na minha vida. Eu nasci no centro do semiárido da Paraíba, numa cidadezinha chamada Congo, que é a cidade dos meus antepassados, uma cidade muito pequena. É um enclave da Paraíba em Pernambuco, né? No extremo Congo? Extremo sul da Paraíba. Eu já ouvi falar, mas nunca fui. Santana do Congo, pois Santana do Congo. Eu Vou perguntar ao meu pai. Meu pai conhece todas daqui. Eu nasci no Congo, meu pai era auditor fiscal do estado, foi político na cidade, foi o primeiro prefeito quando transformou-se de vila em município, e a gente tem todas as raízes da família estão lá. Os Quintães são todos de lá. Os Quintães têm raiz na Paraíba muito profunda. E o Jordão também. Nós todos nascemos numa espécie de... numa comunidade, numa fazenda chamada Caiçara, que hoje está coberta pelo açude do Cordeiro. É um açude que tem ali entre Congo, Camalaú e Sumé. Então, com muito orgulho, eu nasci no Congo e meu pai fez a boa ação de, num determinado momento da vida familiar, nos trazer para João Pessoa, com o objetivo de buscar uma educação melhor, uma educação de melhor nível. E eu acabei indo para o Colégio Diocesano Pio XII, que foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Naquela época, o Pio XII, né, o saudoso Pio XII, tinha uma grade curricular extraordinária. Inclusive, eu cheguei a estudar filosofia e latim
que são coisas que hoje... Nem na faculdade você estuda. Pois é, não constam, infelizmente, lamentavelmente, não constam mais nos currículos. Depois, na formação profissional, fui brindado com a experiência de estudar na Escola Técnica Federal da Paraíba. Opa, que é uma das melhores... A melhor, sem dúvida. É, uma das melhores instituições de ensino do Brasil, sem dúvida alguma, que amplia a nossa percepção humanística. Nós tínhamos aula de canto coral com o saudoso professor Maurício Gugel. Não sei se é da sua época, né? Quando eu entrei, ele estava saindo. É, exatamente. Uma figura fantástica, nos ensinava a cantar. Tinha aula de xadrez. Era um liceu de artes e ofícios. Passava o dia lá, né? Passava o dia lá, levava a batinha, comia lá o pão doce com caldo de cana lá da Esse aí cantina. Continua. Às vezes um pastelzinho. Ele tá falando, eu fico me lembrando. Uma instituição de ensino que abraça você inteiramente. Hoje eu vejo meus netos com uma certa preocupação que os colégios são muito voltados para a competição, para o mercado de trabalho, para tirar o primeiro lugar e tal e tal. Naquela época, a gente não tinha uma preparação específica para o vestibular. Entretanto, de 42 alunos da minha... Era uma formação humana mais. Era uma formação humana. A preocupação era mais você se formar na honradez, né? no caráter. Isso. Formava homens e mulheres. Era formação humana e cidadã. Porque lá a gente interagia com toda... Era uma comunidade, né? Era uma comunidade. Você só lembra que tinha uma semana de arte e cultura chamada Semadec? Claro, me lembro, sim. Rapaz, eu chegava de manhã na escola técnica, eu... levava minha roupa, fazia as atividades esportivas, eu fiz futebol, fiz tênis de mesa, fiz vôlei. Professor Braulio, lembra do professor Braulio? Professor Braulio, com certeza. E depois trocava de roupa lá, tomava banho, trocava de roupa, fazia o curso de certificações, desenhava. Cara, fazia tudo lá. Tudo com disciplina, com horário, né, com respeito. O professor Braulio, por exemplo, já era um cidadão de idade quando nos ensinava. Então eu tive essa experiência maravilhosa na Escola Técnica Federal da Paraíba. Fiz vestibular para Engenharia Mecânica, fiz Engenharia Mecânica há algum tempo, e aí passei no concurso da Caixa Econômica Federal e migrei, fiz um novo vestibular. Fui para Economia, fui para cá. A Caixa, minha grande escola, uma universidade. A Caixa Econômica é uma empresa que investe muito na formação dos seus funcionários. Outro dia eu estava folheando os currículos antigos e eu devo ter alguma coisa muito próxima de 150 cursos. Tudo fomentizado pela Caixa Econômica, né? Na época, eu fiz uma carreira muito rápida, muito menos por mérito meu e por necessidade da Caixa na época. Fazia muito tempo que ela não tinha feito concurso e aí, quando eu entrei, havia uma vacância enorme e eu acabei me tornando gerente muito rápido, muito novo. Para o bem e para o mal, né? Porque você aprende a nadar dentro da água. Todo né? bônus tem um ônus. Exatamente. E eu tive, assim, uma formação fantástica da Caixa Econômica Federal. Depois fiz economia, concluí a economia, fiz um mestrado em administração financeira. Eu sempre gostei de me aprimorar e passei um bom tempo me dedicando aos estudos. Nesse ínterim, funcionário da Caixa, já gerente da Caixa, me casei e meu sogro, nessa época, militava na construção civil. Foi quem trouxe incorporação imobiliária aqui para João Pessoa. Pedro Trombeta, ele trouxe, tinha uma empresa chamada Fênix. Naquela época... o nome é bonito, Fênix. Usualmente... Trombeta não é da Paraíba, né? Não, ele é do Rio Grande do Sul. Então veio para cá e... veio para cá, tinha outras atividades e entrou na construção civil. E lançou o primeiro prédio com incorporação imobiliária. O que é que caracteriza a incorporação imobiliária? É a possibilidade de vender na planta. Antes dele, né, eu posso até aqui não estar sendo muito preciso, não sei se houve alguém, mas de repercussão, eu tenho ele como um divisor de águas, né? Analisando o mercado historicamente, eu tenho ele como um divisor de águas. Isso em que época? Que ano? 1980 e início da década de 80. 85. Isso, entre 80 e 85, edifício Xanadu, edifício Fênix. Né? João Pessoa, nessa época, era uma cidade extremamente horizontal. Extremamente horizontal. Você tinha alguma coisa na beira da praia, né? 3 ou 4 edifícios, João Marcos de Almeida. 10 andares, né? Exatamente. Na época era espigão. Caricé e Santa Rita, ali ao redor da lagoa. Depois o Pires, né? No centro da cidade. Lá de seu Adrião, que ele fez lá em cima da loja. Mas eram muito poucos os prédios. Então, meu sogro trouxe e eu me apaixonei pela atividade.
Eu gostei muito da atividade, me interessei pela atividade. O incorporador imobiliário, se vocês quiserem, a gente trata disso na próxima pergunta, sim, mas o incorporador imobiliário, ele é o maestro de uma orquestra, né? Ele é o homem que o empreendimento nasce primeiro na cabeça dele. Isso aí. Né? Isso nasce aí. Primeiro na cabeça dele, ele passa num terreno, olha para o terreno, já planeja. Já faz o escrutínio ali de quais são as possibilidades e começa a juntar a equipe. Começa pelo arquiteto, faz o projeto, depois vem o engenheiro com os engenheiros com os projetos complementares, vem o setor de corretores de imóveis, que é importantíssimo. Né? Talvez aí começa a cadeia, né? Começa a movimentar essa locomotiva que movimenta 6,3% do PIB do Brasil. Nacional, exato. Produziu... Eu acho que até diretamente 6%, né? Mas acho que indiretamente chega a quase 30%. Não há dúvida. Porque a gente movimenta muito. A gente tem um conceito de emprego direto, emprego indireto e emprego induzido. Induzido, forçado. Quando você soma isso, esse trem chega lá nos Estados Unidos, porque é uma capacidade e o emprego é imediato. Exato. Enquanto você precisa de 5, 6 anos de projeto do indústria para poder oferecer 100 empregos, na construção civil você abre o canteiro hoje, e hoje você já está oferecendo... E até antes, com projetos, com tudo mais, né? Não, com emprego, você já... No tapume, você já consegue vender. Você já negocia. Claro. Já está empregando, já está movimentando. Para cada R$1 milhão investidos, se estima que sejam criados 60 empregos, entre diretos e indiretos. R$1 milhão, 60 empregos diretos. 2 milhões e 120 e assim por diante. Muita coisa. Então, e é na veia. E de uma faixa da população, a maioria dos empregos, que é o servente de pedreiro, e aí eu já não estou falando mais dos profissionais especializados, mas eu estou falando em quantidade. A maior massa, né? São os serventes de pedreiro. É um povo da base da pirâmide. Um pouco mais de um salário mínimo, aquilo ali e tal. Eu já saí da história de Irenaldo, a gente já entrou na incorporação. Não, mas eu ia fazer exatamente essa pergunta. Porque eu ia dizer assim, na sua visão, o incorporador, ele é um visionário. Aí você já está falando. Já está falando. Ele é um visionário. Ele é uma pessoa que consegue movimentar essa cadeia produtiva. Né? E foi isso realmente que me apaixonou. E se relaciona com muita gente. Verdade. Ele tem que ter uma série de características, que me desculpe os nossos internautas, eu não estou aqui fazendo cabotinismo e não estou dizendo que eu tenho, mas ele tem que ter. O incorporador precisa ter condição para operar. Conhecimento da área, conhecimento do direito imobiliário, né? Doutor Marcos, que conhece bem do assunto, ele tem que conhecer rudimentos do direito imobiliário, não precisa ser um especialista, porque ele convoca. Tem um corpo do operador jurídico, né? Tem um jurídico para auxiliá-lo, que é muito importante. Porque é uma lei muito boa de se trabalhar, a 4.591, que é a lei da incorporação. De 1964. Isso aí, que ela pega condomínio, incorporação, construção e agora atualizado com patrimônio da afetação. Isso. Você veja o que é uma boa lei, doutor. Desculpa, me interromper. Exato. De 64, ela é de 1964. Isso. Concordo, mas isso que eu digo, que não existe lei perfeita. Mas eu digo para os meus alunos, olha, a lei da incorporação 64 e tem a 6.530, que é da corretagem, 78. Pô, são leis que até hoje elas estão aí ativas e regulando o mercado. É como a Constituição norte-americana, né? Isso. Com meia dúzia de emendas e permanece até hoje firme. Então aí fundei a Ômega com 2 queridos amigos, Francisco e Severino. A gente trabalhou na Ômega durante muito tempo, verticalizamos aqui uma parte da orla ali em Manaíra, fizemos algumas torres. Sou cliente da Ômega. Isso aí já era 1900 e... Aí já década de 90. A gente ainda trabalhava com autofinanciamento. Sim, é isso que eu ia dizer. O autofinanciamento é financiamento direto. Olha o tamanho do risco, né? Vai pensar assim. E a capacidade de expansão muito reduzida. Porque você tinha que fazer um empreendimento imobiliário, parte com seus recursos, parte com recursos captados não do mercado financeiro, mas do cliente. Né? Então você fazia a venda com uma parte financiada. Era uma época boa de trabalhar. Eu gostava muito, porque eu continuo insistindo, eu me relaciono com gente. O resto é decorrência, né? Primeiro, a gente se relaciona com as pessoas. Isso. Quem te impulsiona a trabalhar é o cliente. Isso. É a pessoa que vai te comprar, né? O termômetro da tua empresa é o cliente. Claro, você precisa de um engenheiro na obra, técnico, mas quem vai se relacionar com as pessoas, normalmente é o incorporador, e disso eu gosto muito. Fizemos a Ômega durante muito tempo, depois cada um tomou um caminho, começam a vir os familiares e tal. É natural. Aí eu fui para a Ibérica, fundei a Ibérica,
fui lá para o bairro dos Estados, fiz alguns empreendimentos no bairro dos Estados. A Ibérica hoje tem uma carteira talvez de uns 600 apartamentos entregues, né? Eu estou no momento agora, um momento sabático. Sempre na incorporação residencial, né? Só residencial. Eu nunca fiz imóvel comercial. Então, hoje eu estou num período sabático, né? Observando o mercado, observando algumas turbulências que existem nesses ciclos. Passada a pandemia, né? Passada a pandemia, nesses ciclos de voo de galinha que a economia brasileira faz. Cresce 5 anos, se deprime mais 5, né? 5 anos é praticamente um ciclo operacional de um empreendimento. Exatamente. Então, 4, 5 anos a gente muitas vezes começa um empreendimento num país e termina no outro, completamente diferente, então, em taxa parece que é um loop, né? A gente fica indo e voltando, indo e voltando. É uma armadilha. Né? É uma armadilha. Chama-se armadilha do baixo crescimento. Enquanto a gente não conseguir destravar isso e oferecer à economia um crescimento sustentável ao longo do tempo. Exato, com lastro, de fato, que você consiga, obviamente, um percalço lá na frente, mas você tem a lastro para poder suprimir aquilo ali. Não precisa ser grande como o da China, mas que seja permanente, que seja constante. Consistência, né? Até para você ter segurança em entregar o valor, né? A palavra de ordem é previsibilidade. É isso que a gente precisa. Em qualquer coisa, inclusive numa estrada, quando você vai dirigindo o carro, você precisa de previsibilidade, né? Então, hoje, só para concluir, Irenaldo, sou casado com Sandra. Sandra é minha esposa, é psicanalista, tenho 2 filhos, Heloísa e João Pedro. João Pedro é médico psiquiatra, Heloísa é psicanalista. Nenhum foi para a construção. Nenhum foi para a construção. Ninguém quis. Graças a Deus. Viram o sofrimento do pai, né? Viram as noites indormidas do pai, foram para outro... Vai ficar com noite indormida, um no plantão e outro lá com outra forma de não dormir, né? Já se viu que tem 3 netos. 3 netos, quais são os nomes? 3 netos. O primeiro deles é Caio, né? Vai fazer 5 aninhos agora, é o xodó do vovô, é o primogênito. A segunda é Maria Beatriz, que é um amorzinho, e tem Vicente, que é o último que nasceu agora, faz um ano agora. Doutor, você não está sabático, não. Você está sendo cavalo manso para neto, né? Exatamente. Porque exatamente. O avô é o cavalo bravo, que tem aquela história. O avô é o que amansa o cavalo... Não, eu não sei. Tem uma história, essa manhã me conta que o pai é o não sei, desculpa, gente. Mas o avô ser o cavalo manso, eu gostei muito dessa ideia. É exatamente isso que a gente o neto, ele é o cavalo... O neto, ele... Não sei que o neto amansa o cavalo para o neto sentar. Não, o filho amansa o cavalo para o neto sentar. Muito bem. Exatamente. É exatamente isso. A sabedoria popular é incrível, né? Incrível, você consegue, numa frasezinha curta, sintetizar uma vida. Uma relação assim mesmo. Familiar. É o que acontece na minha casa. Eu tenho 2 filhos. Eu sou o cara duro, porque eu tive pais duros, sou o cara duro com eles. E minha mãe, meu pai, assim... E o primogênito, então, sofre mais, né? Exato, eu sou o primogênito. Eu fico, mãe, como assim? Porque eu digo, eu não vou fazer não, mãe. Faça. Mas eu costumo dizer que a família é nosso grande patrimônio. Grande patrimônio, né? Que precisa de todas as previdências e seguros. E ver os exemplos. Metaforicamente falando. A gente tem a oportunidade nesse episódio aqui com o Irenaldo, que apesar de estar falando aqui com uma pessoa das exatas, esse lado humanista dele, e os dele não ficaram muito distantes. Está aí um médico, está aí pessoas ligadas a esse setor. E Irenaldo tem essa bagagem aí que pode nos trazer aqui para o pessoal que nos assiste, nossa audiência, como lidar e como ser um bom incorporador, como ser bem sucedido, porque muitas pessoas acham que o cara tem que ser muito bom de matemática ou muito técnico, né? Para lidar com o segmento que a gente trabalha, né? Hoje você tem os modelos, Fabiano, hoje você tem os modelos matemáticos, você tem os sistemas de computador, os programas de computador que te permitem fazer toda essa análise técnica. Mas eu sempre acreditei muito no feeling, sabe? Quando você está diante de um bom empreendimento, quando você está diante de uma boa oportunidade, e aí eu não estou falando apenas em lucratividade, isso é importante, né? Uma boa oportunidade de empreender não se trata apenas de lucratividade, se trata de um conjunto. Verdade. A gente ama João Pessoa e a gente quer essa cidade crescendo racionalmente, a gente quer essa cidade crescendo de forma sustentável, com ordem. Então você não vai querer nada que seja desordenada. Voltando um pouquinho à história de Irenaldo, eu participei, num determinado momento da minha vida,
convidado pelo meu querido amigo Zé William, que hoje é secretário de Planejamento da outra Prefeitura. referência também no mercado. Excelente secretário, e aqui vai meu abraço para ele. Você falou em Wagner Breckenfeld, quando a gente falar no Sinduscom, eu vou me referir ao trabalho excelente também que Wagner vem fazendo. Então, convidado por Gilson Frade, que é outro amigo querido do movimento sindical. Solta aqui, né? Zé William. Gilson Frade, Reinaldo. Zé William, Wagner. Muitos outros colegas, Fábio Simval, Dr. João Barbosa, da Construtora ABC. Vocês são referências pra Vamos gente, pecar viu, é uma senhora entidade. A gente vai pecar porque a gente não fala de alguns, né? Mas todos estão ali. Quem faz parte do Sinduscom são pessoas... Osair Mangueira Filho, muitos colegas bacanas. Então, aprendi muito. Num determinado momento da minha vida, eu me dediquei à atividade sindical. E se tem uma coisa que a atividade sindical ensina a gente... É o outro lado da moeda. É você trabalhar intercooperacionalmente. Com o coletivo ali, né? Isso, você trabalhar com o coletivo, Perfeito. com o associativismo, com uma alavanca para você levar determinados pleitos às autoridades competentes. E aí vem o grande papel desempenhado pelas entidades de classe, que se num primeiro momento parecem que elas defendem apenas o próprio umbigo, Exato. mas quando o colega se debruça um pouquinho mais e uma entidade levada adiante por pessoas sérias e comprometidas, você percebe que o associativismo é uma espécie de aglutinador de forças para você ter aquele dardo disparado com mais potência, com mais propriedade, com mais força, destinado não apenas a resolver um problema específico do segmento, mas muitas vezes resolver um problema da cidade, Verdade. o que aflige a população. O sindicato sempre trabalhou, o Sinduscom de João Pessoa, e aqui vai meu abraço lá para Wagner e para os colegas que estão na diretoria hoje, ele sempre trabalhou com essa perspectiva. É bom para a construção? Mas é bom também para a cidade? Então vamos defender. É bom para a construção, não é bom para a cidade, então esquece. É ilegal, nem se conversa. É ilegal, nem se conversa. Agora está em lei, essa lei atende, não atende. Dá para discutir, dá para conversar. Ajustar. Isso, dá para conversar com o gestor. Essa é uma função precípua da entidade de classe. Vou dar um exemplo. O plano diretor está sendo discutido agora. Está em uma das votação. leis que estamos gravando agora está Uma sendo das discutido. leis mais importantes da cidade. É quem vai definir o funcionamento, né, orgânico, de forma orgânica do nosso município nos próximos 10 anos. Eu tive a oportunidade de discuti-lo em 2010. Wagner está discutindo agora como presidente. E a gente tem que participar. A população, inclusive, poderia até estar mais atenta em relação a isso, porque isso interfere na vida das pessoas. Não, né? doutor, o senhor tocou num ponto agora que a gente, como da área jurídica, a gente pensa muito nessa questão, e a gente que milita no mercado imobiliário também se preocupa muito com essa questão do plano diretor, né? Porque não é só... Eu não vejo a população se preocupar tanto com isso, né? E nem o pessoal muito do mercado, mas é muito importante isso, porque isso você mexe com todo o ecossistema de uma cidade. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu vou dar só um exemplo. Pela próxima década, né? Isso, pela próxima década. Eu vou dar um exemplo... a cada 10 anos, né? Isso. Só um pontozinho, que é a questão do limite, né, das alturas dos empreendimentos. Sim. Você vê, eu tenho exemplos lá no Rio, Balneário Camboriú, que a via costeira, né, a beira-mar, ela tem um valor de metro quadrado. No mesmo quadrante, na rua de trás, você chega até ter 50% de redução do valor, porque ele não tem aquela vista. Sim. E João Pessoa é uma das poucas cidades do Brasil que você consegue do início da costa até quase o final, né, do bairro. Ali, né? Você consegue meio que do início ao fim ter uma redução de até 30%. Então, até para o cara que vai investir, você tem a qualidade do empreendimento. Eu não estou levando isso em consideração ainda. Estou falando só da questão de rentabilidade de valor empregado. Sei. E tudo isso é controlado por uma lei. Então, eu digo para os meus alunos, olha, pessoal, eu me preocupo, João, porque fica todo mundo falando, João Pessoa está atrasada porque Natal, Maceió, Recife, anos-luz. Legal. João Pessoa é uma cidade que ela tá crescendo, ela vai crescer ainda mais, mas ela tem que crescer com ordem. E a gente só consegue ordem com lei. Sim. Né? Então, eu vejo as pessoas muito preocupadas com essa questão do marketing, de buscar investidores, turistas e etc. Mas e a legislação? O que está sendo mudado para isso? Né? Então, vamos lá. Se eu tenho um investidor europeu que queira aqui empregar 10 milhões de euros aqui no empreendimento, o que aquilo ali vai afetar no ecossistema daquele bairro?
se não for o plano diretor, claro, isso aí isso prejudica muito. O plano diretor é justamente o arcabouço jurídico que faz com que ele venha com segurança. Isso. Ele aporte o dinheiro dele com segurança. Mas você veja, Marcos, você tocou... Vou chamar Marcos, vou tirar o doutor, porque não, isso... Né? Se eu sou doutor, o senhor vou me reportar como Vossa Excelência. Veja como é dinâmica a questão imobiliária. Porque na década de 90... nós éramos contra esse gabarito da Orla, que é o artigo 221 da Constituição do Estado. A gente era contra. É de Babá, né? Do deputado Babá. É da época de João Agripino, quando foi feito o Hotel do Tambaú, da década de 1970. Então a gente questionava muito, olha, isso tá atrasando o desenvolvimento imobiliário da Orla. Nós precisamos de uma abertura. De mão, tá puxando a economia. Isso, nós precisamos de uma abertura. E hoje é uma unanimidade. E isso transformou-se num ponto altamente positivo para catapultar João Pessoa no cenário turístico. Democratiza, o cara tem a beira-mar, mas e a gente precisa... Fabiano. E aí vem a maturidade, a curva de maturidade dos profissionais que operam no sistema. Tem que ter a maturidade de dizer, olha, lá atrás eu estava errado. Né? Lá atrás eu estava errado. Né? E hoje eu estou vendo que realmente a lei está correta. A lei, ela preserva qualidade de nossas praias. A construção civil automaticamente se ajustou, se adaptou, que ela tem uma capacidade de adaptação extraordinária. É aí o incorporador, onde entra o incorporador. Se ele não pode fazer o empreendimento A, ele vai tentar fazer o empreendimento B. Né? Aí surgem os nichos de mercado que ele descobre, né? O incorporador com o seu feeling aconselhado pelos profissionais corretos, né? E aí você acaba acertando no empreendimento. Eu quis só registrar aqui como é dinâmica a nossa. Porque na visão de Irenaldo eu quero ver a seguinte análise. Na visão dele, como é que está a evolução do mercado imobiliário paraibano? Vamos falar um pouco da Paraíba para depois a gente ir para o nacional. Na sua visão, assim, em termos do incorporador, em termos de profissionais, arquitetos, engenheiros, a própria mão de obra em si. Nós estamos falando aqui em 2023. Então, assim, uma breve evolução para a gente ter uma noção se João Pessoa tem uma lei que ajudou ela a hoje ser o que ela é e se, ao longo desse tempo, toda a cadeia evoluiu ou não na sua visão. E acrescento. E se ela deixa a desejar em comparação a esses grandes centros, né, imobiliários aqui do país? Pergunta muito boa, excelente. Eu agradeço a vocês terem feito essa pergunta, porque é um assunto que eu tenho estudado muito. Eu vou falar primeiro do aspecto negativo, para depois falar dos positivos. Existe uma diferença de timing entre o poder público e a iniciativa privada. Então, costumeiramente, nós, incorporadores, enxergamos uma área, um vetor de crescimento da cidade, muito antes do poder público. Eu vou ser um pouquinho mais comedido, no mesmo tempo que o poder público. Entretanto, nós vamos lá, fazemos o empreendimento, fazemos a prospecção, levamos o cliente, vendemos a área, quando eu falo em área, eu falo no bairro. No bairro, não é só o seu empreendimento. Não é só o meu empreendimento. Isso aí. Quando você faz um empreendimento num bairro, você está vendendo o bairro. O bairro, isso aí. Anos depois, o setor público acorda. Tenta chegar. Para fazer um simples trabalho de drenagem. Um calçamento. De águas pluviais. Um calçamento, um esgoto. Uma praça. Anos depois. Tá? Isso aconteceu aqui em João Pessoa e na região metropolitana, na circunvizinhança. Eu tenho como exemplo Intermares. Eu fui morar em Intermares em 1992, 1993. Eita. Aquilo ali é um paraíso. Verdade. Mas eu cansei de ter água na cintura, inverno após inverno, durante 18 anos. Era corriqueiro, né? Corriqueiro. Tinha que ter um carro de tração nas 4 rodas para poder sair para trabalhar. Completamente abandonado pelo poder público. Tem um episódio que eu cito, escrevi até um artigo sobre isso, que é pitoresco deste abandono. Uma tampa de bueiro se abriu na frente do meu prédio. Alguém foi lá e colocou um galho de cajueiro para sinalizar. O galho de cajueiro virou um pé de cajueiro. No buraco? No buraco.
pegou. E nunca apareceu ninguém. A inércia do poder. O nível de inércia, na realidade. Deu eu tempo até acompanhei. o caju criar raiz. O pé de caju, né? A natureza é linda. Acho que ele existe ainda. A natureza é linda. Ele enraizou e começou a brotar o caju lá dentro do bueiro do esgoto. Favorável pro Você caju tá e não entendendo? para o pessoal Pois que mora no bairro, né? Quando eu fui para o Intermares em 1994, havia um boom imobiliário, com toda a razão, porque o loteamento é um dos loteamentos mais modernos, né? Verdade. O saudoso Dr. Ximenes, Bela Dr. Vista, Álvaro né? Ximenes, É Intermares mesmo, o Bela Vista já veio depois. Já veio depois. O Intermares mesmo, que foi, O bairro do era uma Intermares. fazenda de coco ali, e o saudoso Dr. Álvaro Ximenes, que eu acho que era geógrafo diletante, colocou as ruas, inclusive, nomes de acidentes geográficos do mundo todo, né? Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, isso. Golfo d'Água. Estou tentando Golfo lembrar o desse, arquiteto que fez aquele loteamento. Não Na minha sei. cabeça aqui já vai chegar. Pela Eu idade, conheci. talvez tenha sido Expedito Arruda. Não, foi o conterrâneo dele. Conterrâneo de Lembrar Expedito. dele, Pois é. tentando lembrar. Então é um loteamento espetacular que eu me apaixonei com minha mulher. A gente foi para lá em 94. Qual era a expectativa? Claro que era tudo deserto. Quando a gente foi, tinha 2 ou 3 prédios. Mas diante do afloramento da incorporação imobiliária, qual era a nossa expectativa? Que em 5 anos aquilo tivesse urbanizado. É verdade. Nós passamos 18 lá e não foi, e ainda está sendo E ainda tá, de forma engatinhando isso, ainda é precário. né? Eu cito... Mais de 30 anos depois. Pois é, eu cito. Fui muito feliz lá, criei meus filhos lá com liberdade, com praia. Amo Intermares, adoro Intermares. Porém, é bem elucidativo do que eu estou dizendo a vocês. Esse é o lado do poder público, né? Que falha no timing. Muitas vezes o gestor tem até a boa intenção, mas ele é atrapalhado pela fluxo burocracia. que não o custo Brasil, vamos dizer assim, tá? A exemplo de hoje, o Altiplano. O Altiplano é um caso. Altiplano é um mais. caso que foi liberado, eu acho que no governo do Ricardo Coutinho, se eu não me engano. Quando era prefeito. Liberou quando era prefeito. Aquilo ali foi um loteamento, foi um precursor dos atuais condomínios horizontais, né? O loteamento é de 1950 e pouco. Pois é, Miranda, quando ele Ficou foi travado, né? quando ele foi loteado, existia uma série de requisitos mínimos para transformar aquilo ali num bairro chique, num bairro bacana. Ele tinha assim, ele é o embrião, ele é o protocondomínio horizontal, né? Mas ficou lá. Então, assim, esse é o lado negativo do ponto de vista do poder público. O lado positivo são os profissionais que militam em João Pessoa. São de excelente qualidade. Na sua opinião, Modesta à parte, são os De arquitetos. toda a cadeia, né, doutor? Eu Toda a acho que cadeia, isso. toda a cadeia. Os arquitetos de João Pessoa têm projetos maravilhosos. Os calculistas, que isso é um aspecto muito importante, né? Eu vi, olhando aí o seu podcast, que teve aqui o nosso querido Wilson Cartacho, né? Filho do saudoso Valdez, que foi quem ensinou todo mundo a fincar as estacas para as fundações de um prédio ficarem impecáveis, Eu gosto né? de dizer assim, que tem prédio sim, outro também. Ele foi lá e projeto. Não, e ele amava cada projeto, era um profissional. Os filhos estão continuando. Um abraço aqui para o Wilson. E os filhos estão continuando o trabalho dele. Eu era muito amigo de Valdez e gostava muito Valdez e Vanessa. E Vanessa, pois é. Então são todos cientistas, eles gostam do que fazem, aprenderam com o pai esse mistério. Então, Valdez eu citei apenas para dar um exemplo, né, de como os profissionais que militam nessa cadeia produtiva da qual nós falamos há pouco tempo atrás e a qual nos referimos há pouco tempo atrás, como eles são bons. Esse é o lado positivo. As pessoas que militam aqui no segmento imobiliário têm incorporadores muito sérios, gente de bem, gente que eventualmente você tem alguns acidentes de percurso, mas normal, eu mas não é registro. infinitamente menor em comparação a outros. E tem um detalhe, sabe, Marcos? Eu costumo separar as ações de uma forma até simplista. Quando não há má fé e quando há má fé. Sim. Normalmente são acidentes de percurso que não têm má fé. São acidentes de percurso decorrentes, em grande medida, dessa gangorra econômica que nós vivemos. Como eu disse no início, você muitas vezes começa o prédio num país, num cenário, uma configuração macroeconômica, e você entrega o prédio noutra configuração macroeconômica completamente diferente. Você observa que em 2015 e 2016, que foi um período muito difícil, nós tivemos uma surpresinha chamada distratos imobiliários. Isso aí foi... Criado uma lei específica para isso. Para poder ver se amenizava um pouco aquilo ali. exatamente. Porque o que era
irrevogável e irretratável, passou a não ser mais. Não passou a não ser mais. Repare como a previsibilidade é importante, como a segurança jurídica. Se não existir no contrato a previsibilidade, fica a mercê do judiciário. Do judiciário, e o judiciário é consumerista, a gente sabe. Acaba gerando aí um desequilíbrio nessa balança, né? Senhores. Falar com pessoas inteligentes é assim. Eu já ia perguntar uma coisa, ele já adiantou. Não, mas ele falou um negócio agora, eu tô me coçando aqui pra perguntar. Quais são as melhores práticas? Eu pensava, quais são as melhores práticas e os riscos do cara que quer ser um player no mercado imobiliário, da construção civil, incorporador. Aí já tá falando. A melhor prática é sempre a boa-fé. Iniciar pela boa-fé. É sempre a boa-fé, sabe? Porque eu sempre tive um hábito, e eu cultivo esse hábito até hoje. O corretor pode até vender o apartamento, a sala, o que seja, fora do meu escritório. Mas eu faço questão da assinatura do contrato ser no escritório. Receber o cliente, e de olhar o cliente no olho, conhecê-lo e ele me conhecer. É importante que ele saiba, muitas vezes, senhores, a gente está tratando com as economias de uma família juntadas por toda a vida. Muitas vezes a sogra ajudando, o sogro, né? Juntando, quebrando o cofrinho dos meninos. Hoje nós vivemos... Sacrificando. Não é banal. Não é uma aquisição banal. Hoje nós vivemos, graças a Deus, um mercado. Tem muitos corretores que trabalham com os investidores, mas eu atuo nisso há 16 anos. E quando eu comecei, eu digo que 70% a 80% dos meus clientes eram esse perfil. Pessoas que tinham dinheiro da vida inteira para empregar no imóvel. Salvo, raramente, aparecia um médico, um investidor, que o cara... eu quero comprar para investir. Mas 80% da minha comercialização era para pessoas assim, que queriam a residência, ou realizar o sonho, ou fazer um upgrade da residência. Mas, doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Faça. Porque a gente gosta muito lá no escritório de trabalhar com o projeto. A gente vê a área, faz a pesquisa, faz o desenvolvimento, vive aquele sonho e chega para o incorporador e tenta executar aquilo ali. Então, quando a gente consegue fazer isso, eu vejo o prédio crescendo, eu me sinto muito orgulhoso. Poxa, eu tenho uma participação. Vocês, incorporadores, vocês ficam pensando assim, porque o senhor citou, eu tenho ali um empreendimento tal, com orgulho. Ou seja, aquilo ali que às vezes muda um bairro, um empreendimento muda o bairro para cima ou para baixo, mas... Aqui em João Pessoa tem mudado para cima. Se isso realmente é motivo de orgulho para vocês, pensam assim ou a cabeça é racional? Não, Marcos, ali eu desenvolvo, faço o projeto, mas meu objetivo eu cito o trecho daquela música, né, que fala, tá vendo aquele prédio ali, moço? Fui eu que ajudei a construir. É de Chico Buarque. Não há dúvida nenhuma. Cantada muito lindamente por Zé Ramalho. Zé Ramalho canta essa música, interpreta essa música. Mas veja, Marcos, é fantástica a sua percepção. Eu acho que todos que participam do projeto, inclusive, por incrível que pareça, o operário, ele se sente fazendo parte, ele não está botando um tijolo, como diz a parábola, ele não está botando um tijolo numa parede, ele está construindo uma catedral. Ele sente isso. E cabe, e aqui eu sem modéstia nenhuma, reforço mais ainda o papel do incorporador imobiliário, porque ele é um pouco mal compreendido. Muitas vezes as pessoas não entendem direito que aquela banda tem um maestro, né? Então, o papel do incorporador imobiliário é esse. É fazer com que o sonho que ele tem, olhando aquele terreno... E que ele sonhou para alguém, às vezes. Ele está sonhando para alguém. Sem dúvida, ele está sonhando para a coletividade. Isso. Mas ele, para que aquele empreendimento realmente tenha êxito, e repito, eu não falo apenas de êxito financeiro é um dos êxitos. É uma consequência. É um aspecto, né? Você precisa ter êxito em tudo. Você precisa ter o êxito financeiro, você precisa ter o êxito na satisfação das pessoas. Você precisa terminar o prédio com seus operários bem remunerados. E resolvidos. Indenizações pagas. Você precisa fechar o ciclo. Que é a parte social também, né? Tudo. Fechar o ciclo. A influência dele no entorno, se a influência foi boa ou foi ruim, na vizinhança, no bairro... Isso é um ciclo. Quando você fecha esse ciclo positivamente, a satisfação é muito grande. É uma das atividades que eu conheço que gera o maior nível de satisfação pessoal, porque é concreto. É concreto. Você é um simulacro de algo que você imaginou e que vai concebendo na sua cabeça, que vai se materializando. É como se fosse uma coisa de ficção científica. E com 4 anos, com 5 anos, aquilo ali você passa. Se realiza. E a capacidade de juntar os personagens. É exatamente como eu sonhei. Aqui, você acolá. Né?
o sujeito que é perfeccionista acaba... Mas aquele muro ali não tinha... Aquele revestimento podia ser um tom assim e tal. Mas isso aí é diferente. Aí chama o artista e o artesão, que é lá o pedreiro, o cara que sabe vai tal. Porque às vezes você Mas é uma atividade muito prazerosa. Muito prazerosa. Em suma, é uma atividade muito prazerosa. Muito prazerosa. Muito trabalhosa. Mas muito prazerosa. Né? Trabalhosa em parte, porque ela naturalmente é trabalhosa, ela tem a dificuldade intrínseca do conjunto, de você coordenar esse conjunto de atividades, e trabalhosa também pelas condições do nosso país, coisa que a gente já conversou. E na sua opinião, esse pessoal que está entrando agora, o pessoal mais recente aí, que está com fôlego, com garra, com, vamos dizer assim, a coragem está no nível mais hard, assim possível. Qual é a tua visão assim das pessoas que estão no mercado imobiliário atuando e como é que eles estão atuando e assim, a visão de uma pessoa que tem uma experiência, colocou o seu trabalho na cidade, tá aí os prédios aí levantados, as coisas acontecendo e tá vendo, tá tendo uma visão mais privilegiada do que está acontecendo no mercado imobiliário e do de incorporação, assim, vamos dizer assim, paraibano especialmente, né? Que eu gosto também de ouvir muito a sua opinião em termos nacionais. Eu sei que você participa lá, é vice-diretor vice-presidente, né, da CEBIC, né? Eu quero também ouvir a sua opinião sobre o mercado nacional, mas puxa um pouquinho para a Paraíba e depois a gente abre para o nacional. Assim. Eu tenho visto com muita satisfação os jovens que abraçam hoje a incorporação imobiliária. Alguns vindo dos pais, né? Sim. Vi aqui também no teu podcast as duas meninas de Trajano, Marcelo e Karina. Boas, competentes. Sucedendo a Trajano. Isso, uma das quais faz parte da diretoria do Sinduscom, né? Aqui um abraço para Trajano, que criou bem a sua prole. As meninas são bacanas e boas profissionais e competentes. Assista o episódio, viu? Assista o episódio. Muito bacana. As meninas da Brascom. Muito Elas bacana. adoraram, né? Falou, a menina da Brascom pegou. A gente chama meninas, mas já são mulheres responsáveis, casadas, né? São meninas mesmo, mas bem responsáveis. Deixando Trajano um pouquinho mais livre, né? Para cuidar dos netos. Cuidar dos netos. Jogar vôlei, que ele gosta muito e tal. Um grande abraço aqui para ele. Então, algumas nessa direção, talvez os meninos de Germano Guedes também, que estão aí, né, trabalhando bastante, muito bem. Né? Muitos outros masculinos. O pessoal da Setai. Então, são pessoas que vêm, né, a habilidade vem dos pais. É uma sucessão. É uma sucessão. Mas também tem outros que estão entrando agora e eu tenho visto aí muitos projetos bonitos, ousados, sabe, arquitetonicamente corretos, encaixados no meio ambiente. Atualizados. Né? Atualizados. Né? Bacana. Tenho muito orgulho disso. O alerta que eu faço é que quando a gente é jovem, a gente tem um certo apetite para o risco. Verdade. Né? O risco ele precisa ser medido. O risco e o imediatismo. Né, em toda profissão. A gente está falando aqui do mercado imobiliário. E nós estamos falando de um país que ainda não conseguiu encontrar a sua trilha de crescimento sustentável. A gente acabou de falar sobre isso aqui. Concordo em tudo. Aqui não vai competência do incorporador, mas vai muito do ambiente, fazer a leitura correta do ambiente, entender que custo financeiro é custo, e que na linha do tempo um juro aparentemente pequeno se torna grande, e que uma dívida inicial que você diz, eu vou dar conta disso, mas você dá conta disso em 2 anos, em 3, em 10, é completamente diferente. Né? Tem que ter essa prudência, né? Tem que ter essa prudência, porque o banco, ele muitas vezes, isso aconteceu entre 2010 e 2014, os bancos, com o interesse de alavancar as suas carteiras, e a operação imobiliária é uma operação muito boa, porque ele tem garantia real. Segura, né? Garantia real. É long short, é longo prazo para eles. Então, a receita longa. Juros mensais, compostos. Totalmente garantido. Só libera a parcela quando você faz a obra. O trecho da obra que está previsto no cronograma físico-financeiro. Tudo controlado. Então é preciso muita atenção. Quando eles vêm com vontade de lhe emprestar, né? Eles fazem aquele jeitinho doce, mas na verdade eles estão loucos para lhe emprestar. E você com vontade de pagar, né? É o core business dele. É o core business, para usar o estrangeirismo do Marcos. Né? Pois é. Então, assim, é preciso muita cautela quando você pega aquele dinheiro, sabe? Porque ele custa muito alto.
Ele é um sócio muito pesado. Muito pesado. Muitas vezes o custo financeiro, dependendo da taxa de juro, que esteve em 2% há 2 anos atrás, mas está quase 14%, agora está 13,75%. E não há perspectiva de que vai baixar. Pelo menos durante uns 2 anos aí vai se manter. Para segurar, né? Ainda há muito questionamento sobre isso. A gente poderia passar aqui um podcast conversando com um economista. Só sobre isso. Com um economista. Sobre taxa de juro básica como remédio para conter a inflação, que é a controvérsia. Mas o fato é que no Brasil hoje, com o Banco Central independente, graças a Deus, pelo Roberto Campos Neto, né, que é um economista ortodoxo, taxa de juro continuará sendo remédio para a inflação. Mas Campos, falando um pouquinho de Campos Neto, ele está sendo referência mundial. Claro. Porque, graças a Deus, saiu da dependência do Ministério, agora é independente, então mudou o governo, ele está lá. Foi uma grande conquista civilizatória brasileira, junto com a lei de responsabilidade fiscal a independência também do Banco Central. Então, são 2 pilares muito importantes. Então, voltando ao conselho, ao incorporador, faça a conta. Verifique isso na linha do tempo. Veja, num cenário desfavorável, o quanto essa participação, o quanto esse custo financeiro vai exigir da obra. Veja lá o preço que você precisa vender esse imóvel se o mercado absorve, que é outro limitador. Isso. Que não é só vender, né? Tem que vender, mas claro, tem que entregar, né? Os distratos mostraram a gente. Os distratos, você tinha um contrato de promessa de compra e venda que tinha uma cláusula irrevogável e retratável. Estou certo, doutor? Certo. Então você tinha lá, irrevogável e retratável. Isso aqui foi riscado. Eu vou dar só um número, o doutor está falando disso, dá só um número para isso, Fabiano. Olha, de 7 incorporadoras, vou falar só 7, que trabalhavam diretamente com a gente antes da lei dos distratos. Ela continua operando hoje. As outras 6 faliram, abriram falência. Olha aí. Eu tenho ações de distratos Recuperação judicial. Recuperação judicial, exato. A Leduca, Calper, não posso citar os nomes, claro. A única que sobressaiu é a que tem ações, fez IPO para poder se estruturar, que foi a Cirela. Se calçar, mas todas as outras que trabalhavam ali no eixo sul-sudeste, elas entraram em recuperação judicial. E as ações... O doutor Eli deve ter suas reservas. E ali... Seu Eli. Pois é. Seu Eli. Mas a ações que a gente tem de distratos, de clientes, né? Advogando para clientes, ainda não foram julgados. Ou seja, já vão aí para quase 7 anos. Pois é. Tá lá um imóvel existe fechado. Passivo. O imóvel fechado, porque nem a incorporadora dispõe dele, nem quem comprou foi emitido na posse. O imóvel tá fechado, depreciando, e a vida de 2 pessoas estão aí num limbo. Veja o cenário. Longe de mim, ou longe de nós aqui, querer desestimular os nossos queridos. Apenas você pediu uma reflexão, né? E eu estou fazendo a reflexão. Muito. Mas você foi brilhante na sua colocação. O mercado imobiliário é uma maravilha. Esses nichos de mercado de beira de praia que o pessoal está encontrando aí é maravilhoso. Tá? João Pessoa é hoje um dos 10 destinos mais procurados do Brasil para férias e para aposentadoria. Sem dúvida alguma, com todos os merecimentos, né? Nós temos praias urbanas balneáveis, que é uma joia rara, né? Perna de cobra você encontrar por aí. Não tem. Caribe a desejar em nada. Exatamente. Coisas maravilhosas que nós temos aqui. Precisamos, evidentemente, ampliar a estrutura hoteleira. Tem uma série de assuntos que provavelmente aí a gente terá nos próximos 10 anos. Mas é preciso fazer conta. Dinheiro não aguenta desaforo. Faça a conta. Se a conta foi feita, compute o dinheiro que você colocou no empreendimento, remunere ele para poder ver seu resultado lá na frente. Senão e veja se vale a pena. Né? Senão você trabalhou para nada. Senão você faz a conta, um dos empreendimentos que eu fiz, era melhor que eu tivesse sido terrenista. É verdade. As pessoas falam assim... Quando você faz a conta certa, você diz, eita, rapaz, o resultado foi bom. Mas quando você vai para a conta certa, você diz, puxa vida, se eu tivesse sido o terrenista desse terreno, ter deixado, o terreno era meu, eu tinha permutado, eu tinha tido o melhor resultado aqui, líquido. Quando você tira tudo, você tem que olhar a realidade, amigo. Tem uma frase, eu acho que é de Oscar Wilde, que ele diz, é de Hemingway, ele diz, em algum momento... você vai se sentar à mesa com as consequências dos seus atos. Não escapa, não tem jeito. De tudo na vida. Tudo na vida. Empreendimento imobiliário é a mesma coisa. Tá lá, quando você faz a continha, diz, rapaz, eu esperava aqui ter uma rentabilidade de tanto. Olha a rentabilidade que eu tive. Custo que subiu, INCC que desequilibrou. Vendendo um preço capacidade, hoje, vai fazer já capacidade de compra do consumidor que eu não previ. Mas cada 1%, cada um ponto percentual que aumenta na taxa de juro, você exclui
um monte de famílias. Que poderiam comprar. Poderiam pagar. Ficam fora, porque a prestação, a renda não cabe, não comporta a prestação com aquela taxa de juros. Isso é um dos motivos também da quebradeira das construtoras. É isso aí. A mudança da taxa de juros, porque a pessoa, quando adquiriu na época, tinha uma... Ela não mudou de emprego, ela tinha aquela receita, mas o banco concedia. Isso. Houve a mudança e as correções dos juros. O salário não subiu. O salário não subiu, mas o saldo devedor subiu muito. Aí o banco, não... Tipo assim, os 400 mil reais que eu te prometi, eu te empresto. Agora... 600 eu não empresto, não. E aí você ficava, a construtora tendo que receber, porque senão ela não fecha a conta, você querendo adquirir e não tinha como. É bem complicado. Então, são cenários que o incorporador, mesmo o incorporador ousado, jovem, etc., ele tem que prever. Se não puder prever de per si, sozinho, procure um aconselhamento de um especialista. Porque a consequência é muito grande. A consequência é terrível. Na pior das hipóteses, ele perde só o dinheiro dele. Na melhor da pior das hipóteses, ele perde só o dinheiro dele. Quando não dá prejuízo a outras pessoas. Quando é de maneira responsável também. A responsabilidade é muito grande. Muitas vezes ele pega o patrimônio e joga dentro para terminar a obra. Isso. É assim que acontece, às vezes, por exemplo, com os responsáveis. O cara tá fazendo um prédio pequeno ali, aí faz outro. Aí o cara fez aquele prédio pequeno, aí rapaz, fiz uma torre, fez outra. O resultado do cara que tá fazendo aquela determinada torre, às vezes não é tão bom como em volume Concordo plenamente. Mas resultado... Concordo plenamente. Tem aquele cara que é prudente, faz um prédio, depois faz outro, faz dois, faz três. Tem. A coragem ela deve existir. Claro. O desafio, o novo tem que surgir, tem que aparecer, senão a gente não é vendável também. Aí de nós se não tivesse quem tivesse apetite para o risco, né? É verdade. Tem que ter um equilíbrio. Até porque, por exemplo, nós temos prédios muito antigos aqui em João Pessoa, daquele início que você estava falando, na década de 80, que o cara fez arranha-céus. E em algum determinado momento aquilo foi um resultado positivo. Aí a economia mudou de novo, aí viemos agora no novo boom. Aí eu acho que assim, João Pessoa, a gente não vende para só o pessoense há muito tempo. É verdade. Esses prédios que estão surgindo aí, recentemente, é para a gente de fora, como você já só falou um pouquinho do participação do poder público nessa questão, não só na obrigação deles, que é da questão da pluvial, não nessa questão. Você quer nos incentivos. Exato, nos incentivos e na organização. Na ordem, criar ordem para essas questões. E a gente entende, como advogado eu vou falar de lei, claro. Criar lei, não sei, eu tenho alguma mentalidade, alguns projetos, mas isso aí é para outro podcast. Mas eu acho que a gente tem que ter, porque é o que vai dar segurança para o investidor, para o morador de João Pessoa, para o incorporador, que aquilo ali, em João Pessoa ali eu vou empregar o meu valor, eu sei que ali está protegido. Porque tem ordem, tem organização, tem infraestrutura, tem tudo. Porque só simplesmente crescer sem background, meu amigo, é igual você abrir uma empresa e sair vendendo para todo mundo e depois você não consegue entregar. Nós temos uma oportunidade muito boa, viu Marcos? Completando aí o seu raciocínio. Nós temos uma oportunidade muito boa agora que nosso prefeito é um homem que conhece a iniciativa privada, já empreendeu, sabe o que é isso, sabe as dificuldades, né? É importante que ele escute essas demandas. Ele virá aqui. Que bom. Que bom. Já foi convidado e concordou e aceitou. Eu já complementaria, porque você tem as atribuições primordiais do setor público, que são essas de organizar, etc. Você tem um pouquinho além e você tem mais além, que é o incentivo. Sim. Muitas vezes, em determinados momentos em que essa curva despenca, né, em que a gente sai de um crescimento do PIB de 3 para um crescimento negativo de 3, como aconteceu em 2015 e 2016, a gente precisa de um suporte. O Estado tem que chegar junto. Né? Tem que chegar junto. São as políticas anticíclicas, que podem ser em nível macro, podem ser nacionais, mas podem ser locais. Pode ser individuais locais. Pessoal, os tributos de vocês aqui, os IPTUs, né? Os tributos que a Construção Civil deve, vocês vão pagar depois parcelar que passar depois. Isso. A gente acerta, vamos fazer aqui, né? Uma composição, o que seja, incentivos. Claro, lembrem-se que eu estou falando sempre que a indústria consiga operar. Eu estou falando sempre de legalidade, de republicanismo, né? Nada fora das 4 linhas. Das 4 linhas. Não é perdoar, não é dar. Não é perdoar. É negociar. É negociar. Não é perdoar porque é crime, ele estaria cometendo um crime. Isso. É negociar, é ajudar. E essa ajuda, muitas vezes, a gente precisa ter a sensibilidade no momento adequado de fazer essa ação necessária para... Eu sou conservador nos costumes e liberal na economia, viu? Para ficar bem clara a minha posição. Mas isso, teoricamente, é muito fácil, né, para o poder público fazer isso. Porque se ele tiver realmente
focado em prestar um bom serviço para a sociedade, isso para ele tira de letra. Sem dúvida. Chama a iniciativa privada, que é o que toca. A gente viu nesse momento de pandemia, doutor, que quem sustentou o país, com todo respeito, meu pai é funcionário público, né? Minha mãe também, mas quem sustentou o país foi a iniciativa privada. Foi. Você viu que a gente tinha que garantir os salários dos funcionários, sem ter a receita às vezes, e o funcionário público trabalhando de casa, mas em casa, sem a necessidade de sair para trabalhar e às vezes prestar um bom serviço, recebendo religiosamente em dia. Você veja que um modelo de um exemplo importante de política anticíclica foi o que o ministro Paulo Guedes fez durante a pandemia. A injeção de recursos que foi dada através de quê? Através do aporte direto às famílias, alguma coisa em torno de 200 bilhões de reais, e também do auxílio aos pequenos empresários, né? Deu os empréstimos, parcelamento emergenciais, suspensão de cobrança. Tudo isso é preciso ser feito. Despejo, execução de alienação, tudo isso foi bloqueado. Para que o jardim não seque. Isso. Quando ele matar o paciente, né? Quando ele seca, a ponta é prejudicada. A Construção Civil oferece hoje, para nosso internauta saber, quase 7 milhões de empregos. É muita na gente. economia. Empregos diretos. Repito, empregos diretos. Que eu acho que é muita mais, coisa. Né? Se você somar indiretos e induzidos, para cada emprego direto, você tem 3 diretos e induzidos. Então multiplique isso por 3. Dá mais de 20%. Exatamente. Então nós temos uma participação muito grande na força de trabalho. E repito, é um emprego da base da pirâmide. Apesar do operário da construção civil ter escalado uma trajetória muito positiva no quesito qualificação, né? Os órgãos como o Senai, né? E alguns outros que se dedicam à aprendizagem do trabalhador têm feito um trabalho muito importante nesse aspecto, e os próprios trabalhadores também com os seus sindicatos e associações, as escolas de alfabetização no canteiro de obra. Hoje você chega no canteiro de obra, é completamente diferente do canteiro de obra de 20 anos atrás. Não tem dúvida. Os operários são muito mais qualificados e alfabetizados. Entretanto, eles continuam na base da pirâmide profissional. Isso. Mas a construção civil, ela ataca não, mas ela dá suporte nessa questão da base de empregar esse pessoal, mas eu vejo também que do outro lado ela é cliente também, esse pessoal também é cliente dela. Sim. Né? Ela consome também esse produto popular, que ainda o Brasil é um país subdesenvolvido. De habitação de interesse social. Isso, de déficit habitacional. Déficit habitacional hoje chega perto de 10 milhões de unidades. Porque você apesar do sucesso. É um mercado grande. Porque você tem os conceitos, você tem o que não tem imóvel, você tem o que mora em imóvel inadequado, e você tem o que compartilha o imóvel. Isso. Você tem aquelas 5 famílias dentro de um imóvel de 20 metros quadrados. E é muita gente. Então, quando você soma tudo isso, né, você tem aí um contingente enorme. Os programas de habitação de interesse social, eles foram muito importantes. Têm sido muito importantes na redução do déficit. Aí você diz, mas por que o déficit aumenta? Crescimento vegetativo da população. A população cresce 2% ao ano vegetativamente. Sem contar então a gente tem que fazer um esforço redobrado. As famílias tem que ter mais imóveis para famílias menores. Isso. E aí mais construção. Então é preciso que o programa de habitação de interesse social, que movimenta hoje perto de 50% do mercado imobiliário nacional. 50% o número. Perto de 50%. Já foi 70%, viu? Na pandemia foi 70%. Chegou a 70%. Então, é preciso que ele se transforme num programa de governo. Isso. E não um programa ao sabor de um governo. De um governo, né? Exato. Eu boto dinheiro, eu não boto dinheiro, eu boto dinheiro, eu não boto dinheiro. Devia ter uma secretaria específica. Porque Guarda da educação, saúde... É constitucional, Marcos. O direito à habitação... A habitação é um direito pátrio constitucional. Constitucional. Saúde, educação, moradia, segurança. Não tem como você fugir disso. Isso aí. Não tem como pegar você esse gancho aí para sua opinião sobre as entidades de classe. Você que é partícipe de várias, já foi presidente do Sinduscom 2 vezes, hoje é vice-diretor, presidente da CEBIC. Fala um pouco mais desse arcabouço aí de entidades em relação a esse intercâmbio com o meio político, com os governos. O que é que isso influencia e se de fato elas são essenciais para o mercado em si poder continuar alavancado, continuar... A relevância delas para isso. O CRES, inclusive, né, que é uma grande entidade,
Veja, e aqui um abraço para o meu amigo Bira, para Rômulo, para todos que compõem o Cresce, Glauco e muitos outros, né? Tudo gente de primeiríssima qualidade. Então, assim, quando eu entrei no associativismo, eu comecei a me entusiasmar e continuo entusiasmado até hoje. É tanto que participo, modestamente, sou conselheiro de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil hoje, que é o Sicredi Evolução, aqui, muito bem gerido pelo superintendente, que é João Bezerra, doutor João Bezerra. Eu sou do Conselho Administrativo, exatamente. Faço parte honrosamente do Conselho Administrativo, tem muita gente boa lá e é uma entidade que cresce, né? Bezerra hoje é o gestor máximo, é o presidente do Conselho, ajudado, né, por Felipe Gugel e Paulo Valério, que são, né, os diretores adjuntos dele, e formam um grupo, sabe, que trabalha em cima do cooperativismo de crédito como uma alavanca potente para reduzir a concentração financeira dos grandes bancos no Brasil. Para o Banco Central, inclusive, o cooperativismo de crédito é hoje uma alternativa importante no combate à concentração, porque você tem hoje 80% dos recursos financeiros do Brasil girando em 5 instituições de crédito, 2 das quais oficiais, mas que trabalham para dar lucro. Certamente. Né? Já o cooperativismo de crédito não é que ele não trabalhe para dar lucro, ele dá lucro sim, mas uma parte significativa desse lucro não fica nas mãos de meia dúzia de acionistas. Compartilha com todos. Ele é compartilhado com todos os cooperados. Anualmente são divididas as sobras. Perfeito. Teoricamente, os prejuízos também, se houvesse. Então, por isso que é importante que todo mundo participe da gestão. E acompanhe, né? A gestão é aberta para isso, né? Nós temos no Sicredi Evolução aqui um modelo nacional de excelência no cooperativismo de crédito, tanto pelo êxito nas políticas que implementa, né, como pelo modelo de gestão, que é muito democrático e eficiente. Então, quando eu entrei no associativismo, eu percebi a força. O empresário, ele tende a se isolar um pouco, sabe? Narcisicamente, ficar sozinho nesse sonho do empreendimento. Naquele mundo dele. Naquele mundo dele, o que me importa aqui é minha construtora, o que me importa é minha obra. Meu patrimônio. Né? É meu patrimônio e tal. Mas, na verdade, quando você entra num processo de associativismo, você percebe que você amplia seus horizontes. Isso. Não apenas por meio do relacionamento com outros colegas, mas através do intercâmbio de experiências. Compartilhar dores. E principalmente quando você compartilha essas dores, e essas dores ganham um canal único de interlocução com as autoridades coletivo, legalmente, o coletivo ele prepondera ao individual, ao interesse individual. Então, você junta as forças, uma ação única, coletiva, que ela entra na frente, na ordem de sucessória de julgamentos, ela entra na frente de todo mundo. Pois é. Que está defendendo o interesse de uma coletividade. Uma coletividade. Quando você junta, ele ganha legitimidade. Legitimidade. Quando você pega um problema de Irenaldo e de vocês, naturalmente esse problema é muito maior do que se fosse só do que de Irenaldo. Né? Então a gente junta, faz um feixe, ele fica mais forte e dá um encaminhamento. Sobretudo, discutido ali, né? É discutido ali, deliberado. Sobretudo, é outra coisa que você exercita, é a capacidade de deliberação, é a capacidade de você escutar o contraditório, perfeito. De você ser convencido por um argumento contrário. Muitas vezes você entra numa reunião com um determinado pensamento e um colega tem um argumento sólido, importante, e você diz, olha, eu pensava assim até... O colega está me convencendo aqui. Você vê o outro lado. Aquela associação sai uma voz só que vai... uníssona. Isso é tão bonito, rapaz. E o exercício disso permanentemente te faz crescer como indivíduo, te faz crescer como pessoa. Sabe? Eu acho muito bacana. Me fala um pouco da CEBIC. A CEBIC é tudo isso em nível nacional. O nível, o grau de dificuldade de gestão da CEBIC é muito grande, porque a gente vive num país continente, né? Você tem um lado com 35 graus de temperatura, o outro nevando. Então, do mesmo modo... Como é que faz, no mesmo lugar. Você tem um monte de casa de madeira no Rio Grande do Sul, tem as palafitas de Manaus e por aí afora. No caso dos as taperas do interior do Nordeste, as casinhas do interior do Nordeste. Do Conselho Federal. Todos os créditos do Brasil inteiro. A CEBIC abarca ali a ADEME, uma série de entidades. Muitas entidades da Constituição. A CEBIC é hoje o principal interlocutor
da construção civil junto às esferas nacionais, aos governos, às autarquias e tal. E tem feito isso com muita competência. O presidente hoje é José Carlos Martins, é um engenheiro paranaense, muito dedicado, muito competente, é full-time a CEBIC, passa o tempo inteiro lá trabalhando pelos interesses coletivos. E a os Paraíba, sindicatos juntam. Destaque aqui, ó, o vice-presidente da CEBIC. Graças a Deus. Com muita honra. Eu tô falando, rapaz. Com muita honra, tem muito fala orgulho. Do paraibano, mostra a raça do paraibano. Traz o paraibano, os de sucesso. Tem muito orgulho, muita satisfação de estar nessa posição. O presidente Zé Carlos tem muito apreço pela Paraíba, a gente leva sempre os problemas dos nossos colegas. Né? E porque a gente importa, a gente exporta muita gente boa. É porque a gente tem aquele sentimento ainda de complexo de inferioridade, de achar que o que é bom vem só lá do sul-sudeste, mas nós tem tanta gente boa aqui que a gente leva para lá, né? E às vezes não é evidenciado, né? Eu agradeço a minha parte e sei bem, conheço bem o valor do nordestino, do valor as nossas escolas aqui formam profissionais excelentes. Nós temos a escola aqui, a Universidade de João Pessoa, a Universidade de Campina Grande, que é um celeiro de cientistas e por aí afora. Tem se expandido muito, né? A educação na Paraíba tem se expandido muito, tem crescido muito. Isso é muito importante. Marcos, que é o caminho para tudo, né? É cultura, educação. Cultura, educação. Papo bom é assim, ó. Passa rápido, mas bom, assim... Eu acho que tem que ter o segundo. Né? Quando o cara é bom, cara, tem que ter o segundo. Eu tô aqui, cara, tem que ter o segundo. Eu não perguntei nem 30%. Mas é bom porque ele já vai acumulando ali, outra vez a gente vai chamar ele. É porque ele entrou, começou a falar da economia, meu amigo. Eu comecei, quero também falar, mas não dá, porque a gente tem que atender a todo mundo, né? Eu tô lembrando aqui do papo que a gente teve agora e vi que ele transcorreu diversos meios ali, ou incorporadora, consultora, economista. A gente nem falou um pouco do poema do poeta dele, que ele né? Pois Aí vai ter uma oportunidade quis a parte humana e nem deu tempo. Claro. Você vê mas ele também, a visão humanista dele, como ele enxerga o fazer, construir, o construtor, o incorporador. É muito importante a gente assim. Então o cara é da exata, mas tem o lado humanista. Obrigado. Eu queria, assim, só pra gente ir matando, assim, fechando, fazer o fechamento, ele falar um pouco que ele também é corretor de imóveis. Então, por ele ser corretor de imóveis, já fiquei mais feliz. Com muita honra. Sou engenheiro civil, com muita honra. Aqui, mas também corretor de imóveis, você também é corretor. Com muita honra. Nossa audiência do mercado imobiliário, eles se espelhem, pessoas assim, nesse dia, assim. Você, no auge da sua experiência, e daqui para frente, o que você enxerga, assim, que o corretor de imóveis, nesse mercado agora, 2023, o que é que ele tem que estar antenado, o que é que ele tem que buscar se aprofundar, o que é que ele tem que fazer para ser bem-sucedido ou até continuar a ser bem-sucedido nos dias atuais, né? Uma palavra, preparo, qualificação. Qualificação, exato. O mercado está cada dia mais exigente, a atividade do corretor imobiliário e o curso de técnico em transações imobiliárias que eu fiz lá atrás, eu acho que na década de 80, meu Cresce é 1.200, 12,40 por aí. Então deve ter sido na década de 80, né? E me acrescentou muito, foi um curso muito bom. E a gente acabou de conversar aqui, na resposta à última pergunta, que a cultura, o estudo, o aprofundamento é tudo que um profissional precisa para enfrentar os dias de hoje. A função do corretor de imóveis hoje... isso aqui, viu, doutor? A função do corretor de imóveis hoje se ampliou muito. Anteriormente, era suficiente apresentar o cliente ao incorporador. Tirar o pedido. Exato. Hoje, inclusive, sob responsabilidade civil, sim, né? Você tem que acompanhar a operação inteira no seu sucesso ou no seu insucesso. E estar atento à documentação. Se houver atento à documentação, conhecer um pouco de direito imobiliário, que é isso que o curso de técnica em transações imobiliárias dá, né? Se aprofundar mais nessa na parte área. Burocrática, porque sair um pouco do comercial, porque o comercial, às vezes, nós somos descendentes da Companhia das Índias Orientais, né? Então a gente sempre viveu do comércio. Então a gente tem isso na nossa veia. Foi para a Holanda, ele agora foi longe. Foi longe. Mas a gente Maurício de Nassau. Mas a gente tem isso na nossa veia, né? Do comércio. Mas o corretor, ele não é só isso. Eu acho que o que ele mais hoje é carente no mercado é daquele profissional que se prepara na área do direito, na área da engenharia, na área da arquitetura. E conselheiro, né? Inclusive para dizer ao cliente, isso é preciso muita coragem, que aquele imóvel não serve para ele. Isso.
Isso. Com habilidade. Com habilidade para ele não se ofender. O que ele não pode pagar. Ele quer, mas não pode pagar. E tem a capacidade de interpretar isso, né? E aí vem o lado humanista que você tem aqui colocado desde o começo do nosso episódio aqui, falando. A pessoa não é porque está na exata que não tem que pensar no ser humano, naquela pessoa. Tanto na construção como na venda. Relações. Relações. Nosso negócio é de pessoas. Tem pessoas envolvidas em todo momento do processo. Ou você está comprando de pessoas, ou vendendo a pessoas, ou escutando pessoas, ou falando para pessoas. Não tem jeito, a gente não foge do relacionamento humano. E o corretor, ele tem muita responsabilidade. Eu acho muito importante o trabalho do corretor, a despeito de algumas correntes que acham que o trabalho do corretor pode ser substituído por um site, etc. Eu não penso assim. Eu não penso assim. A tendência de mercado também, penso como o senhor, a tendência de mercado não tem como a gente... eu posso me colocar na cadeira do crítico e simplesmente só criticar e procurar me adaptar. E eu me adapto e mostro o meu valor com conhecimento e preparo. Porque sempre vai existir alguém que vai querer falar com uma pessoa. Né? Que vai querer ser atendido. E aí é o momento de você dar o seu pulo, né? Você cobrar mais, você mostrar para que veio. Mas essa questão dessa tendência, na verdade, não é só para o corretor, mas várias profissões. Ontem mesmo estava lendo que os advogados têm agora uma inteligência artificial. Sim, advogado que vai agora vai ser por um robô. Um advogado robô vai defender um cliente, né? Um réu numa ação. Mas já existe o ChatGPT, que é uma coisa de 2018. Você lança lá, o que ele já dá para você mais ou menos um parecer de um processo. Então, aquela consulta jurídica, ela se fez desnecessária. Os meios podem mudar, né? Pode se aperfeiçoar, né? O cara está operando... A distância também. Isso, mas o advogado tem que se adaptar. As audiências na pandemia, a gente aprendeu que dá para fazer virtual. Né? A gente teve que se adaptar. Então, meu amigo, ou você fica só na lado crítico, cético, de querer combater a corrente, ou você se adapta a essa relação e aí você consegue encontrar o seu lugar no mercado. Concordo. Deixa eu dar um exemplo a você, Marcos, a propósito disso. Eu espero continuar contando com os serviços jurídicos de Marcos. Pessoa, e não de um robô, né? Pois é. Porque as relações humanas ainda são muito importantes, né? Olha, uma ocasião dessas, nós fizemos uma pesquisa na cooperativa de qual o fator que mais dava satisfação ao cliente. É ser atendido por gente. Porque os bancos entraram num processo de mecanização, de automação, que você não fala mais com ninguém. Você diz com 0800, ele tem 10 opções, lhe passa para um menu que tem mais 20 opções, e vozes cada vez mais humanizadas, mas que você não sai dali. Então, nas cooperativas de crédito, o relacionamento é absolutamente humanizado. E isso é um fator de grande satisfação para as pessoas, porque as pessoas precisam falar com pessoas. A pandemia nos mostrou como é terrível para a mente você ficar privado do contato, da convivência, da conversa. Do relacionamento. Foi um dos efeitos mais nefastos da pandemia de coronavírus, além, evidentemente, das mortes que a gente lamenta, mas o efeito nefasto na mente das pessoas por conta dos relacionamentos quebrados, os corações partidos por falta de conversa. Adoeceu muita gente. Eu sou correntista aqui que o gerente aparece na tela do app aqui, mas eu não sei quem ele não. Tem fulano e tal, e a fotinha dele. Mas cara não, você vai numa agência, cara, eu trabalhei em banco também, só que eu fui do concorrente da Caixa. O Banco do Brasil foi uma escola também para mim, mas a agência tinha 30, 40 pessoas. Hoje você vai na agência até para falar com os amigos, não estão mais lá. É 5, 6, todos encaixotados. E você fica ali meio que refém de uma máquina mesmo para poder resolver um problema seu. Isso vai e volta um pouco, sabe? Essa relação cibernética, ela tem um freio de arrumação para ajustar ali, para frente. Tem um freio de arrumação, porque nós somos pessoas. A gente precisa de gente. Você chega no consultório médico, o médico diz, olha, se o senhor vem se consultou a UOL e quer uma segunda opinião, vá para o Gmail. Vá para o Google. Vai para o Google. Doutor Google. Dá um Google. É por aí, tá entendendo? É por aí. Nós continuamos precisando dos profissionais e dos relacionamentos. Isso é tudo na vida. Mais uma experiência aí compartilhada para a nossa audiência do Open House Podcast. Irenaldo Quintana, suas considerações finais. Agradecemos muito aí, Marcos, aqui do Open House Podcast. Queria muito, doutor, agradecer o papo. Vou deixar aqui as 25 Era isso mesmo que eu estava esperando. No segundo episódio, até a segunda aula. Prazer enorme estar aqui com vocês. O modelo
do programa é muito bacana, muito gostoso, é um bate-papo realmente informal. Me senti absolutamente em casa, agradeço muito essa oportunidade e o contato com essa audiência maravilhosa que vocês têm aí. Estou à disposição, um grande abraço a todos. Um 2023 venturoso, cheio de prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é um conjunto de plenitudes na nossa vida. De realizações. Né? De realizações, perfeitamente. Objetivos alcançados. Esse aí foi Irenaldo Quintães, esteve conosco aqui, né, Marcos Rocha, no Open House Podcast, no Marcos Benjamin, no Open House Cast. E você vai dar o alerta para todos nós. Exatamente, pessoal. Segue a gente lá no nosso canal do YouTube, no Open House Podcast. Marca a gente na postagem, curte, compartilha e comenta, ajuda o canal a crescer. Você que nos segue no Instagram, no Open House Cast, curte, compartilha, comenta lá que você ajuda o canal a crescer para que a gente traga mais pessoas aqui relevantes para o mercado e passar para vocês, obviamente, o melhor do conhecimento do mercado imobiliário. Agradecemos a sua audiência e até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.